Se o Estevão tivesse continuado no Cruzeiro, ele teria recebido a oportunidade no Cruzeiro? Ou ele ainda seria mais um Vitinho, mais um Diogo, mais um Juan Índio, igual vários desses outros, onde o Cruzeiro sempre trata com esse processo disciplinar, esse protocolo de base, não dizendo que o Palmeiras também não segue isso, mas você vê lá dois craques, o Palmeiras está ali agora, né? Você vê o Vitor Roque, chegou aqui no Cruzeiro, mas ainda, né? Foi porque teve um cara que tem essa personalidade de usar, mas eu vejo que o Cruzeiro meio que freia demais as suas revelações. Você considera disso também? Este vídeo do canal Cruzeiro é no oferecimento da Egis Proteção Veicular, a associação que mais cresce em Minas Gerais, composta aí por um time engajado e disposto a prestar o melhor serviço ao associado. Faça uma cotação online de forma rápida, basta acessar o link na descrição deste vídeo. Proteja o seu carro a partir de R$ 89,90 por mês ou sua moto a partir de R$ 59,90 por mês. Pra seguir em frente. Considero, eu até comentei sobre isso no Twitter também esses dias, até usei esse exemplo também. E o Vitor Roque, é importante lembrar que o Lucha lançou ele em 2021, né? 21. 20 para 21. 21. 22, é isso. Aí em 22, ele começou o ano como reserva, aí ele foi ganhando ali no talento mesmo, marcando gols, virou artilheiro. E só que ele começou o Brasileirão reserva. A primeira escalação do Cruzeiro naquele jogo contra o Bahia, o ataque do Cruzeiro foi Vitor Leque, Vagninho e Edu. E o Vitor Roque no banco para essas duas peças. Essas três, né? Mas assim, o Edu ainda, né, a gente releva, mas as outras duas. Então, assim, eu acho sim que o Cruzeiro tem uma demora muito grande em lançar esses jogadores. Eu faço a ponderação que é a seguinte: o Estevão, William, o Hendrick e até mesmo o Vitor Roque, eu considero eles jogadores assim de um potencial muito acima da média. O Estevão principalmente. Então eu acho que não dá pra comparar, não desmerecendo os que estão aqui, até porque tiveram poucas oportunidades, mas é muito diferente um Estevão de um Vitinho, sendo muito sincero assim, na questão potencial. Tanto que o Estevão tá desde 12 anos de idade é Messinho, desde 15 tá tendo proposta. O cara tem um apelido de Messinho. Exato, o Hendrick já foi vendido, assim. E ele chega. Olha o pênalti que ele bateu, sabe? O último pênalti que ele bateu. Que jogador de 16 anos bate um pênalti daquele, personalidade, cara? né? Pô, o cara meteu uma pancada na gaveta, entendeu? E ele sofreu pênalti, tinha mais cara experiente no elenco. Então, assim, eu acho que são jogadores desta classe que acabariam se impondo. Mas eu acho que seria um... É difícil o espaço, né? Que seria mais difícil do que é no Palmeiras. Entendeu? Também tem a questão do momento do time, que dá uma ajuda, né? Um time mais consolidado. Só que eu ainda acho que o Cruzeiro demora demais e tá demorando demais com uma série de jogadores aí do elenco. O próprio Japa foi um que entrou na fogueira brava. Quando é pra entrar na fogueira brava, o que eu não concordo é isso, sabe? O Marlon suspenso, aí a fogueira brava pra jogar um clássico que podia decretar virtualmente ou decretar assim, psicologicamente o rebaixamento do Cruzeiro. Você perde aquele... Imagina tomar uma goleada ou toma um 3-0 pro Atlético naquele jogo. Aí entra o Kaique. Aí o Kaique lesiona naquele jogo ali, aí entra o Japa. Então, assim, na hora da fogueira pode usar, mas no Campeonato Mineiro, como o Larcamon, teve várias oportunidades pra utilizar, não utilizou. Então eu acho isso, sabe? Eu acho que sim tem um problema muito grave nesse sentido. Ô, Mário, Fabrício, só pra... Eu já falei isso aqui em alguns programas, a questão do Vitor Roque. Naquela época o Cruzeiro foi rebaixado e foi montar o time, o Cruzeiro tentou várias contratações e ninguém queria vir pro Cruzeiro. Ninguém. Se tivesse algum filho de Deus, algum jogador, atacante que quisesse vestir a camisa do Cruzeiro, o Vitor Roque, ano passado, estava disputando a Copa do Brasil brasileiro no Sub-20. O Vitor Roque só é o Vitor Roque hoje porque nenhum atacante queria vir pro Cruzeiro. Ninguém. E essa é a minha opinião. E igual o Lucas, né, Rodrigues, que mandou superchat. Não, esqueci quem que é o nome, tá aqui. Bruno Alves, Pedrão, Bernardo Vitinho, Bernardo Luiz, Vitinho, Joseph. O Cruzeiro nunca teve uma safra tão boa junta. Você tá falando, o Cruzeiro já mostrou vários times.
Teve o Dudu, teve isso, teve o Ederson, mas foi separado. Mas um grupo muito bom, igual teve agora em conjunto, tudo de uma vez, tem muito tempo que o Cruzeiro não revela muitos jogadores de uma vez. E vai perder, e vai passar o tempo. Você vê o... Como é que chama? Juan Santos. Titularíssimo, elogiado demais no Vila Nova, matéria cara. Você chegou a ver que eu conversei com um setorista de cada time desses que esses meninos estão emprestados. Henrique Rodrigues, está lá na Trivela, o pessoal acessa lá pra ver. E o Juan Santos foi assim, só elogio. Falou que se precisar de... O zagueiro, aquele Quinteiro, se não me engano, que tava no Fortaleza, tá lá agora. E aí ele machucou e falou, não, mas se ele voltar pro time, quem sai é o outro. O Juan Santos não sai do time. Jogou até de lateral, jogou muito. E só uma pontuação rápida para não... Mas o Joseph foi o melhor jogador da Copinha, gente. O que esse cara precisa provar mais pra chegar no profissional do Cruzeiro? O cara foi o melhor jogador da Copinha. É isso que a gente fala. Eu fala. não sei nem se ele foi eleito, assim... Eu acho que ele teve no top 3 ali da eleição oficial. Mas, assim, no futebol, eu assisti a Copinha inteira. E ele foi o melhor jogador disparado. Mas os outros clubes paulistas, principalmente, se tem esse destaque na Copinha, eles recebem logo a oportunidade. Aí essa é a grande questão que a gente fala. Pessoal, a gente tá aqui ao vivo no canal Cruzeiro com o Mike Costa aí, setorista do Cruzeiro do Trivela. Tá aqui com a gente já desde 8h30 da noite. Essa live começa tradicionalmente toda segunda-feira, 8h30 da noite. Pessoal que tá chegando aí agora, aí só pra avisar vocês, toda segunda, 8h30, tem um Cruzeiro Podcast aqui, é tradicional. João Paulo Big, canal do Zero, tá aqui junto com a gente também. E Fabrício Simas, junto aqui sempre na resenha. Toda segunda-feira a gente tá aqui hoje com esse convidado especial bacana demais, trazendo as opiniões aí. E a gente tá falando justamente sobre essa questão da base do Cruzeiro, né? É um questionamento que o torcedor não tem agora. Eu acho que é histórico isso aqui no Cruzeiro. Sempre a gente fica meio que babando o ovo do Santos, né? Babando o ovo de outras bases, falando que os caras colocam pra jogar e aqui não coloca. Mas também tem aquele lado do torcedor que a gente sempre fala, né? Todo torcedor cruzeirense, pior que é engraçado isso, que é uma parada muito foda. Porque a gente reclama e nós mesmos fazemos isso. Aí o menino entra, não joga bem, não presta, é bagre. Mas fica pedindo pro cara pra jogar. Então a gente tá sempre nessa inconstância. É um perfil de torcida. O torcedor cruzeirense, ele é assim. Ele acaba queimando muitas vezes o jogador de base, mas também deseja demais que esse cara esteja lá. Então a gente cria expectativa demais. A gente cria muita expectativa nos jogadores. Só que aí eu acho que esse ponto não parte diretamente de um problema da torcida do Cruzeiro. Eu acho que vai muito mais da forma que é trabalhado os jogadores dentro do Cruzeiro. Então, depende do momento. O Palmeiras com um time formadinho, bonitinho, é muito mais fácil você colocar um atleta pra jogar. O Palmeiras tá lá com a base da defesa consolidada, o meio de campo certinho, papapá. Pera aí, gente. Vamos colocar aqui o Estevam de vez em quando. O garoto já tem a qualidade. Já entra ali, é claro que vai fazer total diferença. Ele vai ser o cara, é isso mesmo, tá certo, tá bom pro profissional com 16, 17 anos, como tá acontecendo com esses meninos aí. Então, assim, é diferente chegar num Cruzeiro agora, como estávamos vivendo esses últimos anos agora de 2023, quase caindo, eliminado da Copa do Brasil, aquela confusão toda que tá acontecendo deste ano pra cá, com troca de treinador, chegar e colocar o garoto. Só que aí a gente fala, o Campeonato Mineiro teve o Larcamon desde o início, onde poderia ser testado esses atletas. Principalmente porque a gente veio de o ano de 2023 com vários títulos, do campeonato, não só da Sub-20 do Cruzeiro, o Sub-14, Sub-15, Sub-16, o Cruzeiro já vem de várias categorias de base ganhando títulos aí, seja Campeonato Mineiro, seja a Copa do Brasil, seja destaque no Campeonato Brasileiro. Então, ou seja, base existe, velho. E outra, você vê um Kaique, é seleção brasileira, mas custa jogar, é esse sentido que a gente quer falar. Então o torcedor fica vendo esses caras, e aí entra no ponto só para um salto que eu vou dar gigante aqui agora. Tá o time cheio de dívida, precisando pagar a dívida e só vai conseguir pagar a dívida com venda de jogador, com revelação de atleta. E os atletas que tem no melhor momento da base não são colocados para jogar, são demorados a colocar para jogar. Não tô falando que não coloca. Robert tá sem colocado, João Pedro tá sem colocado, Japa tá. Mas assim, tem uma barca enorme. Tem uma barca enorme de jogadores. A gente tá vendo aí qual foi o Bruno Alves, né? O zagueiro do Cruzeiro, o Pedrão. Jogadores de destaque, mas não podem colocar ele. Prefere colocar Neres, a insistência, o campeonato inteiro com o Neres, mas não dá um espaço para um zagueiro que poderia ser revelado, poderia ser vendido. Esse é o grande questionamento do torcedor. E a gente não tá falando isso aqui, não é um absurdo, não, mano. Eu acho que é um ponto só a ser considerado. Ô, Virgão, e você pensa, se o Marlon não toma aquele cartão amarelo antes do clássico do ano passado, na Arena MRV, o Kaique não ia jogar, o Japa não ia jogar. E aí existe Japa hoje? Eu acho que não. Por causa que o campeonato inteiro ia voltar o Marlon, no Mineiro não ia ter chance como
ninguém teve como marcar mão, e aí não existia jogador que a gente hoje tem a esperança que se torne um jogadoraço, né? Aqui, ó, um contraponto, você vai complementar. O Vinícius Eduardo falou, Mijão, o Japa entrou numa pressão no clássico e o Robert fez o gol da salvação. Exato. Então, sei lá, claro, mas esse eu acho que é a exceção da regra, né? Porque não quer dizer que, pô, pra pegar qualquer time, tirar uma fácil e colocar um garoto da base novinho, é muito difícil ele querer resolver. Ele queria não, né? Ele resolver ali. Toda regra a exceção. Fala, Fabrício. E foi igual uma coisa que o Virgão falou em alguns programas, porque a base não pode ser a terceira opção. Você pegou, vou recapitulando um exemplo que você fez. Tinha o Cabral, o segundo era o Anderson. Pra que trouxe o Léo Aragão? Por que o terceiro não pode ser o Otávio? Isso aí Primeiro, mas é a metodologia. É a né? metodologia. Aí você tem o William. O segundo era, vou dar um exemplo, o Palácios. Por que não era o terceiro? Tipo, tem o processo da transição e o processo da maturação. E essa maturação se vive com o tempo. Foi igual eu participei lá da final, lá da Copinha, lá na 98. Eu fui questionado a questão do Pedrão lá. Eu fui questionado quando eu falei assim, o Pedrão, ele tem que fazer parte da equipe principal do Cruzeiro. Ah, mas não tá pronto. Eu falei assim, ele tem que fazer parte dessa transição. Ele tem que ser o quarto ou quinto zagueiro do Cruzeiro ali. Tô falando pra ser titular, não. Ah, mas o Pedrão, ele é muito... Ele é muito forte, ele é muito explosivo, mas ele não tem técnica. Eu falei, e o Neres tem o quê? Pronto, acabou. Entendeu? Mas ele tinha que estar lá, sendo quarto ou sexto. Entendeu? O Vitinho ali tinha que ter esse projeto, entendeu? Da base, essa mudança, tem que considerar que é um ponto positivo, gestão Ronaldo, ponto positivo, uma limpa danada que aconteceu na base do Cruzeiro, envolvimento com o empresário. A gente sabe que aquela zona que tava e viemos de uma era também, era não, né? Porque era muito tempo, de uma época ruim que foi desde 2019 para cá. Né, onde teve vários atletas de base que teve colocado às pressas para jogar sem passar por essa transição, né? Mas o ponto que a gente tem que falar, o Big vai falar que agora, você não acha, Big, que existe essa questão dessa transição lenta? A gente percebe que é lento esse processo, porque sempre falam assim, e a gente entende que é natural. A gente já entrevistou aqui o Carlos Santana, né, da Portal da Base, sabe tudo de base do futebol brasileiro, tem a manha demais, um salve aí pra ele, Portal da Base, gente, procura saber mais aí, se quiser saber de base, ele sabe tudo lá. E não acompanha não é só o de Cruzeiro, não é de tudo aí. E ele fala disso, né, cara? Tem um processo, a gente tem que entender, porque o torcedor é muito empolgado, coloca, esse cara é bom e tudo. Os craques acabam acontecendo isso, né? Do cara colocar logo, como é o caso do Endrick, como foi o caso de Neymar mesmo, como é o caso aí desse Estevão. A galera vê que desde a base, desde pequenininho, o menino tem um diferencial. Só que, pô, que o Fabrício falou, resumindo, e como acabou de falar, a gente vem de um ano do caralho, o time é um coletivo bom e peças individuais boas, e o time não soube aproveitar. Tá parecendo que não vai conseguir aproveitar ao máximo isso aí, Big. Ou você acha que tipo assim, nós estamos exagerando, ou o PL realmente começou a ser usado? Como é que tá a sua visão em cima da base? Não tá exagerando. Não, eu acho que um ponto legal dessa história é que a torcida, nós torcedores do Cruzeiro, estamos começando a flertar com o momento especial de começar a abraçar a base de verdade, porque só de ver a galera pedindo a base dessa forma, já me dá esperança de não ver mais o que aconteceu, por exemplo, com o Marcelo, no Mineirão. E alguns outros meninos da base que eu já vi, de 90 pra cá, eu vi o Cruzeiro perder alguns garotos, porque a paciência que o menino pega, pisa na bola, depois recebe de novo, não consegue, no outro jogo não tem a paciência. E eu acho que o fato da gente estar pedindo... Pô, por que não tem o Pedrão? Por que emprestaram o Juan Santos? Por que o Joseph não tá aí? O Japa tem que ser titular, o Robert tem potencial. A gente tá começando a ver a coisa de uma outra forma. Uhum. E isso é importante. Porque quando a gente cita outros clubes aí no Brasil como exemplo, os caras estão calejados com base. O Palmeiras, uns 10 anos atrás, com os números do Palmeiras, eu não vou ser preciso, eu tento ser como do Cruzeiro. Mas o Palmeiras não revelava nem goleiro mais. Fizeram uma reformulação na base e hoje o Palmeiras... o tanto de menino que o Palmeiras já mandou pra fora aí. O Gabriel Verón é um deles. Dizem que o Matos tem um pouco a ver com isso também. Pois é. Então a gente fica... Eu fico entusiasmado com o fato de... Tomara que continue, viu, seu Valdir? Pessoal do chat aí. Tomara que continue.
nessa toada da base do Cruzeiro, porque o que a gente via antes era assustador. Agora não. Agora mudou. Agora é promissor. Então tem que segurar, fechar. Antes você via que os caras faziam negócio. Tinha uma época que o Cruzeiro contratava, a gente via noticiário todo dia. Né? Contratou isso, foi embora, mas nunca vinha profissional. Era só assim, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá de base. Tinha menino que tinha contrato e nem na base jogava direito, emprestado. Então, esse fato do Cruzeirense hoje estar vendo que a base tá crescendo, tá pedindo os jogadores, me dá esperança que quando esses meninos começarem realmente a ter oportunidade, olha, hoje a gente sabe que o Japa, a gente tá triste que o Japa machucou de novo, porque sabe que ele tem personalidade, o Kaique tem personalidade, o Robert pode revezar, eu até coloquei aqui, eu acho estranho, eu acho estranho esse negócio do Robert vai e o João Pedro fica, o João Pedro vai, o Robert fica, é um negócio que eu não entendo, eu não tô no dia a dia, mas é dúvida minha. Big, você falou esses três. E a esperança do Seabra ser esse cara da transição. É, porque ele tava lá com os caras. Porque ele conhece esses meninos até mais que o pai e a mãe deles. É verdade. Convivia muito mais. Não é? Então agora, essa transição, ela precisa ser analisada. Tem que ter calma. Nem todo é Ronaldo Fenômeno, nem todo mundo é Neymar, nem é Hendrick, nem é Vitor Roque, nem é o Estevão, que eu acho que ia ter oportunidade, porque o Estevão é diferente, e não é de hoje que a gente chama ele de Messinho, mas tudo tem que ser feito, tudo tem que ter um momento. Tudo tem um momento, e um negócio que o Mike me falou que eu vou ficar com isso na cabeça. Se não tivesse essa situação no ano passado, não teríamos discussão de Japa hoje, talvez. Mesmo não. Eu acho que tá lento. Tá lenta essa transição. Eu não vou entrar em detalhes, porque o dia a dia eu não tenho. Não tenho. Mas que eu acho que poderia mais. Porque é uma análise de defesa. Quando você vê o Neres, por exemplo, quando você vê o Eliberto Palácio jogando de zagueiro, você vê o Juan Santos jogar igual eu tive na Toca, participando da transmissão, a gente vê, mas é base, é outro. O Alex mesmo falou isso, que é um outro departamento. O futebol de base com o profissional. Mas você vê que o cara tem potencial, ele tem presença, o posicionamento, liderança, muita coisa junto. Ele tem base. Muita coisa junto, inclusive base do Palmeiras também. O Juan Santos veio de lá, filho do Narciso, né, zagueiro de seleção e tal. Então, eu tento sempre buscar o lado positivo da história, às vezes até torra a paciência da galera com isso, mas pelo menos eu vejo a torcida do Cruzeiro pedindo a base, e aí me dá a esperança de quando ela começar realmente a ter o Cruzeiro com 4, 5 jogadores da base. Ter um pouco mais de paciência. Mais de paciência na hora que a bola pegar na canela, porque não é fácil entrar no Mineirão ali com 40 mil Cruzeiros. O craque de bola, ele não pesa nada disso aí, ele não sente isso. Então, mas é raridade. É caso que você vai lembrar assim. Neymar. Só que Ronaldo, o próprio Carlos, ele falou disso, né? Ele falou desse negócio, né? Então, quantos jogadores, que todo mundo acha que tem que ser craque. Mas craque você conta no dedo, mano. Craque você conta no dedo de um time, velho. O restante é tudo jogar. O que mais revela no futebol é jogador mediano, jogador de completar elenco. Sim. E aqui, só completando, o Carlos Santana, ele tá desde fevereiro, Palmeiras veio buscar ele aqui, ele é o supervisor da base do Palmeiras. Ele foi pra lá, levaram ele? Então por isso que acabou, tem muito tempo que eu não vejo, então é 2 isso. de fevereiro, eu troco ideia muito com o Carlos ainda. Ele tá lá na supervisão da base, captando o jogador do ele Brasil tava nos negócios inteiro. da CBF, da seleção, ele tava na seleção de base. O Carlos viajava o Brasil inteiro pra trazer visão, informações da base. Isso caralho, isso eu acho o Brasil inteiro. O cara sabe a base, ele sabe base inteira. Ele sabe de todos os times, ele sabe de todas as bases. O cara vai, isso é estratégia, mano, entendeu? Sim.